Oi, pessoal. Eu sou Everton de Oliveira e nós estamos aqui hoje com o Marco Stefanini. Um prazer tê-lo conosco aqui. O nosso programa de hoje chama Você Aprende. Você Aprende começou e teve esse nome porque a nossa primeira entrevistada foi a Rosalie, da NASA, e ela falou que ela foi mudando de lugares dentro da NASA e quando alguém perguntava para ela fazer tal coisa, ela falou, mas eu não sei isso. E o pessoal chegava para ela e falava, você aprende. E aí depois a gente entrevistou o Ulisses, que também mudou de área, né? Começou com geologia, começou a fazer umas outras coisas, e o pessoal fazia, você aprende, tá? Então a gente chamou o programa de Você Aprende, porque o Marco também começou como geólogo e foi para uma área diferente. E ele deve ter vários casos de contar, você aprende, porque se ele aprendeu, né, ele teve que ir atrás. Então a nossa ideia é contar como as pessoas vão seguindo seus passos na carreira, como é que elas chegaram onde chegaram, tá bom? Então vamos lá. O Marco, né, para quem não conhece, o Marco Stefanini é um dos grandes empresários brasileiros, né? E ele é graduado em geologia pela USP. Ele é CEO global e fundador do Grupo Stefanini. Vamos lá, Marco, você poderia fazer uma breve apresentação de você para todo mundo aqui, por favor? Primeiro, obrigado, Everton, aí, pelo convite. É um prazer sempre falar com você aqui. Boa noite a todos aí. Meu nome, como o Everton disse, é Marco Stefanini. Eu comecei a Stefanini, que é uma empresa de tecnologia, há 33 anos atrás, na minha casa. E depois, gradativamente, a gente foi se expandindo, primeiro no Brasil, depois a gente foi internacionalmente. Hoje a gente é uma empresa de 25 mil funcionários e nós estamos presentes em 41 países. Caramba! Ó, gente, acreditem ou não, a gente foi colega de turma, eu e o Marco, a gente estudou, viajamos juntos na época da dureza, quando a gente começou a trabalhar em casa, os dois, né? Camping selvagem. Esse é camping selvagem, exatamente, viajando de Brasília, né? Muito, ó, tempos duros, mas divertidos, né? Muito Ah, divertido, saudades, viu? muita saudade. Vamos lá. Nós estudamos juntos, ou seja, eu conheço seu background. Você se formou em geologia igual eu. Como é que você fez a transição de geologia para TI? Você planejou ou a coisa foi saindo, né? E o Não. curso te ajudou de alguma forma? Eu acho que assim, lembra que nós, quando entramos na universidade no final da década de 70, era o final do milagre brasileiro, que foi a melhor década econômica brasileira, né? E Sem quando a gente dúvida. iniciou a nossa carreira profissional, a gente pegou o fundo do poço, né? Exatamente. Então, e lá eu acho que nas dificuldades é que você vai aprendendo a ter resiliência, né? Um pouco do que você comentou, você aprende, né? Você aprende a ser resiliente. Então, no meu caso, eu lembro que logo de cara eu arrumei um emprego para uma mina de casterita em Goiás, mas aquilo lá não rolou muito. Então, eu acabei saindo, fiquei alguns meses dando aula no Objetivo, e aí minha irmã, ela é 4 anos mais nova, Eu também né? dei aula no Objetivo logo que saí. E aí, minha irmã, 4 anos mais nova, né? Uma vergonha, eu tinha 19 anos, já tinha emprego e tudo, e eu desempregado, passando vergonha. E ela trabalhava no Cepro, também entrou com. Porque naquela época, fazendo um parênteses, existia uma carência enorme de pessoas de tecnologia, né? Na área de analista de sistemas e tudo mais. Então, muitas empresas elas contratavam pessoas de exatas para formarem, né, para se transformarem em analista de sistemas. Boa parte era bancos e outra uma escola muito famosa na época era o Serpa. Então minha Sim. irmã, a Mônica, que depois nós trabalhamos 27 anos juntos na Stefanini, ela levou o meu currículo para um amigo dela que estavam fazendo um processo seletivo no Bradesco, né? Então eram vários bancos e a maioria todos exigiam de exatas. Então eu vou responder para você. Para mim a geologia ajudou porque era da área de exatas, pelo menos, né? Não ajudou tanto porque no Itaú tinha que ser engenheiro. Aí eu fui me gongaram. Mas no Bradesco na minha turma eram 26 engenheiros, um geólogo, que era eu, e uma matemática, uma moça de matemática. Então,
foi ali que eu comecei a minha carreira. Então, os bancos, na época, a maioria dessas empresas, eles treinavam você. No meu caso, eu fiquei 6 meses estudando período integral e de lá eu já saía um trainee. Então, era Olha, muito comum os bancos, sim, várias empresas fazerem esse tipo de oferta, e era uma grande oportunidade profissional. E aí é muito por quê, né? Porque eu falo para os meus filhos, para os jovens de hoje, que hoje eles escolhem, né? Ah, eu quero isso, acho isso mais legal, isso dá mais futuro. Na época eu não escolhia nada, os outros que me escolhiam, né? Então, na época, o que é tinha? bem isso mesmo. Parecia um negócio bom. Aí eu fui fazer, pronto. É assim. Precisava de trabalho, tinha trabalho, me aceitaram, então vamos começar. É assim, simples assim. É, pior é que é verdade, É né? mesmo, né? Na necessidade, você é. Comigo foi mais ou menos parecido. Eu também acabei trabalhando com hidrogeologia meio por acaso, porque eu não estava, dava aula, né? Precisava novo, dando aula, você já ganha o teto, né? Porque você só consegue vender todas as suas horas ali, né? Eu falei, não, isso aqui não tinha jeito. Aí voltei, mas foi por aí também, o mesmo E é caminho. verdade, a gente deu muita aula, hein, Everton? Putz, que a gente Putz, dava de nem me aula, hein? fala. Dava aula de tudo, né? É, nem fala. Eu dei aula até de francês, menos biologia. Biologia era muito ruim, mas eu dei É, aula de também, qualquer. recíproco, biologia não dava. Então você fez a transição, você fez pelo Bradesco. E como é que você saiu do Bradesco inicialmente? Porque eu acompanhei mais ou menos essa história, porque a Adriana, né, a minha esposa, ela é de TI. Então eu acompanhei mais ou Bom, menos a evolução da área de TI no Brasil. então, aí é o seguinte, aí combina um pouco aí do meu perfil, né? Porque eu sempre quis ter alguma coisa própria, né? Então, mesmo quando a gente estava na faculdade, logo que a gente terminou, eu tentei, uma época, exportar gemas. Lembra? Eu e o Emerson, nosso colega também. Ah, eu lembro, lembro. E aí tomei um ferro e tal. Tal. Aí depois, o que aconteceu? Eu comecei a procurar até, eu estava para casar e eu comecei a procurar agência de viagem, procurei bares para minha esposa, a Graça, tocar. Mas ela não se animou muito, né? Aí eu decidi que, graças a Deus, acho que teve uma luz lá, que é o que normalmente a gente recomenda, né? As pessoas, quando você vai tocar um negócio próprio, que você trabalhe em áreas que você já conheça. O nível de risco seu é menor, né? O nível de aprendizado é muito menor. Então, o que eu conhecia era a parte de tecnologia. E coincidiu uma época que as empresas contratavam muito treinamento para os seus funcionários. Tá? Então, tinha muito treinamento na época corporativo. E uma das empresas, né, eu trabalho na parte de tecnologia de grande porte, era a IBM. Então, tinha muitos cursos e tudo mais. E como a gente teve uma grande experiência de vida em dar aulas, né, na parte de. Então, o que eu acabei fazendo? Né? Eu tinha essa experiência didática, apesar de ter uma pouca experiência técnica, eu tinha 3 anos, 2, 3 anos só de trabalho em tecnologia. Então, na época, para você se tornar um sênior, demorava 15 anos. A curva de aprendizado era muito longa. Hoje é outro mundo, graças a Deus. Então, mas eu tinha essa experiência didática. Então, eu comecei a ser instrutor de vários desses cursos de tecnologia para empresas, né? E surgiu a IBM, que ela não assegurava, porque eu era um subcontratado, era uma empresa, um PJ, né? Terceiro, é? Só que uma empresa terceira. Só que eles não te davam uma garantia, mas te davam uma visibilidade, porque a IBM era um gigante na época e dominava o setor. Então, aí me deu condições de eu sair da Ingesa, que já não estava no Bradesco, para seguir a carreira solo, né? Então, resumindo, eu tive a oportunidade que o Bradesco me deu de ser um trainee e entrar na área, que eu agradeço até hoje, né? Legal. Depois eu trabalhei na Engesa mais um ano, e aí já tinham esses cursos, que eu já estava ministrando vários cursos, usando assim, hora extra que eu tinha que compensar, hora noturna, porque você trabalha muito à noite em É. tecnologia na época.
Então, eu fui dando alguns cursos, só que chegou uma hora que tinha um volume grande, tinha essa oportunidade da IBM que eu comentei com Ah, você. Aí eu falei, não, agora eu vou tocar minha vida solo, né? Que foi no final de 87. Então, são 33 anos trabalhando por conta própria. legal. Então você montou, mas então inicialmente você montou, a empresa era de cursos. Exatamente, era uma empresa de treinamento, né? Então. Só que, além de treinamento, eu também fui entrando na área de serviços. Treinamento é uma atividade que tem uma margem muito boa, mas ela é muito sazonal, É né? verdade. Eu sei E porque eu aí, serviços têm uma margem menor, mas mais recorrente. Então, eu comecei a entrar em serviços também. Mas ainda a predominância era treinamento. Aí teve um divisor de águas que se chama um rapaz que eu gosto muito, chamado Collor, né? Quando ele veio com o plano Collor, em março, nem me você lembra que eu fala, nem me tinha fala. 31 cursos fechados, né? Que eu estava começando, a minha empresa era pequena, eu chamava de eu presa, né? Era uma empresa bem pequenininha e tudo mais. Então, no ano anterior, eu tinha dado, talvez, por conta da minha empresa, uns 10 cursos fechados, fora os cursos que eu dava subcontratado de outras empresas, entre elas a IBM. Naquele ano de 90, eu tinha 31 cursos programados em 3 meses contra 10 que eu tinha fechado o ano inteiro anterior. Então, eu estava no auge, estava me sentindo o máximo. Quando veio o meu amigo Collor, dos 31, ficou um que pagou 120 dias depois, né? Então, aquele ano, eu passei o ano inteiro fazendo palestras gratuitas para, né, voltar ao mercado em 91, que foi. E aí em 91 começou. E ali eu aprendi uma lição que me ajuda hoje, agora, nessa crise, né? Que é importantíssimo que a gente chama de receitas recorrentes, né? Então, você tem contratos de mais longo prazo em países, ainda mais esse aqui, que você tem crises, quando você tem que vender, são serviços, projetos mais spot, né? Você vende e fatura e muito curto, você apanha muito, né? Porque as empresas param, né? Que nem está parando agora, né? Claro. Então, igualzinho. Então, a gente, no fundo, você vai coletando. Você tem duas formas de aprender, né? Que você, voltando ao tema, ao título É, da sua sessão, da sua live, que é, basicamente, você aprende, claro, estudando, lendo, e você não tendo medo do novo desafio, mas você também procura, do ponto de vista de experiência, principalmente de gestão, aprendendo com os seus erros, né? E os erros dos outros, né? sim. Entendeu? Então, são muitas lições aprendidas. A cada crise tem uma quantidade enorme de lições aprendidas. Nem fala, eu sei. Eu passei também, apanhei no Collor, porque o dinheiro ficou todo preso. Não bastava só a gente não deixar de ganhar, o dinheiro que você tinha também É sumiu, exatamente isso. né? Esse é um ponto importante, porque eu sempre fui como o Brasil é um país muito difícil, o custo de dinheiro é muito alto, eu Muito sempre alto. fui um cara bastante econômico e muito espartano com dinheiro. Mas o plano Collor, até isso, ele me quebrou as pernas, porque na prática É. eu recebi dinheiro, inclusive de cliente, tinha guardado, e o cara guardou, segurou todo o dinheiro, né? Não, eu tenho a minha Realmente história. foi uma época, um teste de resiliência total. Aquele lá foi o máximo. Eu ainda tinha guardado o dinheiro na poupança, porque naquela época a gente tinha poupança também, né? Também tinha. E eu fiz a poupança o dinheiro da minha mãe eu guardei no meu CPF. Ou seja, quando fechou, eu tive que dar o dinheiro para ela e o meu eu não conseguia tirar. Imagina que desgraça que foi. Aquilo lá foi um Não, ano para aquilo se lá esquecer, é o né? máximo da agressividade, né? Aquilo lá é Nossa Senhora, ó, o povo jovem não consegue saber o que foi isso, não. né? Não consegue saber, foi medonho. Bom, mas vamos lá, aí você montou, uma coisa é montar um business, que esse aí a maioria das pessoas passa por essa experiência. Mas tem talvez um ponto de viragem, que é quando você decidiu comprar uma empresa, que você estava fazendo a sua, ela começou a andar, começou a se fixar, e você fica confiante o suficiente para decidir trazer alguém. Como é que foi isso aí? Também foi por acaso ou você foi planejando? O que você fez? Na verdade, o seguinte, primeiro, atividade de aquisição, né, que a gente chama, ela é uma atividade, assim, ele tem um risco bastante alto, ela é cara normalmente, tá? Sim. Por mais que você teoricamente compre barato,
você, dependendo das atividades, ela é cara, né? Porque você vai pagar muitas vezes com 10 anos de lucro, se ela não diminuir, por exemplo. Então vamos chamar assim, uma decisão de risco, né? Porque ela é cara, ela não é barata, e você pode não se dar bem, porque na prática você pode comprar um negócio que ele, por exemplo, imagine nessa crise, né? Imagine você comprou um negócio em dezembro, né? Então, em janeiro desmonta o negócio, mas você comprou um restaurante, né? Aí desmonta. Mas não vamos ser tão drástico assim. Mas assim, num país que tem muitas crises, né? Essa aqui é um pouco fora da curva. Então você pode não dar certo, os clientes, a empresa não é tão boa como você imaginou, ou crises econômicas, ou seja, é uma atividade de risco. Então por que você compra, né? Certo? Então, porque na verdade ele pode acelerar o teu crescimento. E aí você tem que entender, por isso que eu quero chamar a atenção que assim, a aquisição deve ser no momento que você já tenha uma boa estabilidade, solidez financeira, estabilidade financeira, né? E por outro lado, você sabe muito bem o que você quer fazer com essa aquisição. Então, a aquisição ela pode ser dar escala para você. Então, você tem um determinado mercado, você quer crescer mais rápido, porque tem um time to market. Isso é importante, principalmente no mundo de hoje, né? Tá bom. Um outro pode ser que você vai adquirir, porque você quer adquirir um portfólio diferente, um nível de ofertas diferente. Porque ou só o nível de ofertas está ficando obsoleto, ou porque você quer diversificar um pouco mais, ou porque você quer somar portfólio. Então, eu recomendo sim fazer aquisições, mas dentro desses parâmetros, né? Então, eu só fui fazer realmente aquisições depois de muitos anos. Realmente a gente começou a fazer aquisições de uma maneira seguida, hoje a gente faz bastante, nos últimos 10 anos. Então, se você analisar a empresa tem 33 anos, a gente demorou 23 para começar. Eu até recomendaria não demorar tanto. Eu acho que eu fui muito conservador, né? E lembrando que eu nunca tive investidor, então sempre foi com o meu capital próprio. Então, isso também, né? Então, hoje você tem mais opções. Você tem investidores, né? Então, você não trabalha só com o seu capital. Então, hoje o nível de aceleração é maior. Então, é um universo maior. Mas eu acho que ainda não pode perder o eixo de que crescimento orgânico é o que mais agrega valor para o acionista, né? E a aquisição ela deve vir adicionalmente, porque hoje você às vezes começa a perceber algumas empresas, alguns business cases, que basicamente ele é montado em cima só de aquisições. Eu acho que aí o risco é muito grande, entendeu? Quando você cresceu 23 anos tudo organicamente? Ou você fez É. alguma fusão? Foi só organicamente? Na verdade, a gente cresceu bastante, quer dizer, vamos chamar assim, antes dessas aquisições, 10 anos atrás, eu acho que já tinha, não sei, acho que uns 8.000 funcionários, já tinha um tamanho, já. E mesmo durante esses anos, eu continuei, vamos chamar assim, crescendo organicamente, né? Porque aí eu gosto do modelo, quando você já tem, vamos chamar assim, uma solidez financeira, uma situação melhor, você combinar crescimento orgânico e aquisição. Porque a aquisição, para o executivo, quem toca, é muito mais fácil, o cara vem no colo, né? Mas para quem paga a conta, que é o acionista, é mais difícil, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado, senão a equipe se vicia, que no fundo o crescimento vem por aquisição. E é um crescimento caro. É o que acontece em muitas grandes empresas, né? Elas acabam sendo um pouco acomodadas porque no fundo o crescimento vem da aquisição, que é muito mais fácil. Então, acho que esse é um ponto importante, como é que você faz equilíbrio, né? Tá? Mas eu acho que se você quer entrar em novos mercados ou novo portfólio, mudar o portfólio, acelerar, eu acho que faz parte da estratégia de crescimento. É mais fácil, é mais fácil. É. Se for um negócio menor, você pode adquirir alguns profissionais só também, tem uma possibilidade, mas o crescimento é bem menor, né? O alcance é muito menor, porque não vem o portfólio inteiro, não vem um faturamento, tem umas dificuldades. A gente faz. Essa aquisição de clientes, É.
Ela parece simples, mas ela não é, né? Para quem tem empresa, você adquirir. Então, assim, você pode fazer o cálculo. Olha, ao invés de eu comprar essa empresa, eu vou montar uma equipe e fazer um investimento X e tal. A gente fala que é caro de comprar uma empresa, mas também não é barato você sair do zero num determinado negócio. Também é bem difícil. É Tá? difícil. E demorado. E É. demorado. Esse que é o problema, E demorado. às vezes, o risco às vezes é maior porque você põe um dinheiro e está começando do zero. Então, quantas vezes a gente foi em países novos ou mesmo negócios novos que você tem uma curva de crescimento muito lenta, então acaba ficando até mais caro com uma aquisição. Eu tenho casos de países assim também, né? Ou mesmo áreas de serviços que você investe num determinado produto ou outro e não dá certo, depois você tem que Fechar. fechar aquela unidade. E tal. Mas como é que você saiu, começou a sair do Brasil? Por que que você começou a sair do Brasil para fazer fora? Qual foi o drive que gerou esse negócio? Eu acho que é o Aqui é seguinte, complicado o suficiente, né? Você sabe disso. Aqui já é complicado pra caramba, né? eu acho que é assim, né? A gente como empreendedor, você procura combinar um pouco de paixão, que a gente chama de tesão, com obviamente, com um racional de financeiro, né? De crescimento. Então, nesse caso, é uma certa combinação também nessa linha. Primeiro, eu sempre achei interessante fazer negócios no exterior. Então, esse é um gosto meu, vamos chamar assim, é um sonho meu, tá? E eu gosto muito de viajar também. Sou fanático por viajar. Então, Geólogo, né? Você viajou, é isso mesmo. viu com alguma coisa, geologia, ué. É isso mesmo. Esse é bom, né? Combinava. Aliás, eu escolhi geologia também porque viajava muito. Essa Claro, é a verdade. aqui também, eu também. É Mesma isso aí. coisa. Então, esse é um ponto. Agora, do ponto de vista racional, alguns pontos. Primeiro, a qualidade do profissional de tecnologia no Brasil é muito boa, é acima da média. E nunca foi muito reconhecido no mundo. É uma pena isso. Eu tenho realmente, é uma pena essa falta de reconhecimento, né? Então, esse é o ponto, acho que básico, ou seja, tinha um conceito que você, ao longo do tempo, pode desenvolver um serviço num país de menor custo e exportar para um país de maior custo, né? Que a Índia é o exemplo máximo Sim, desse modelo, onde eles claro, devem exportar, acho que 100 bilhões de dólares em por serviço. ano. São milhões de pessoas trabalhando nessa área. Então, é um sucesso enorme. Os demais países quase não tiveram sucesso, incluindo a América Latina, por várias razões, mas que não é o caso aqui. Então, a qualidade do profissional brasileiro, e ele é multifuncional, então não é só que tem tecnologia, ele conhece negócios. Por exemplo, até hoje, em algumas áreas de banco, o Brasil é muito bem desenvolvido. Então, Sim, o Brasil não fica atrás, porém, nunca foi reconhecido. Então, eu achava que o mundo a globalização é uma via de mão dupla. O Brasil recebe tão bem os estrangeiros aqui, graças a Deus, eu acho isso ótimo, mas por que não a gente ir para fora, né? Então, é um pouco desse apanhado. E aí, depois você tem algumas, vamos chamar assim, alguns itens também adicionais, que é o seguinte. Primeiro, isso, outro dia eu estava conversando, estava fazendo uma entrevista com meio mensagem que é da área de sei. marketing, né? E aconteceu também, por exemplo, você tem excelentes profissionais de marketing no Brasil. E hoje você não tem uma empresa brasileira multinacional de marketing. De marketing. Todas foram compradas. E é mais ou menos o mesmo caso. Só que, pelo menos nesse caso, o profissional de marketing brasileiro é muito reconhecido. Você vê aqueles prêmios de Cannes, Ao tudo aquilo contrário. lá e tal, né? No caso do Brasil, não, tá? Então, eu acho que assim, e aí, o que que acontece? Que eu queria dar o exemplo das empresas de agências, né, propaganda e tudo mais. O que que aconteceu? Na prática é assim, e a mesma coisa em tecnologia. Quando você trabalha com multinacionais, que é uma boa parte do mercado nobre, né, o filé do mercado, não é? Tem, claro, tem muitas empresas nacionais, tem governo, tem tudo. Claro. Mas boa parte do melhor do mercado são as multinacionais, certo? Sim. E muitas vezes, não é sempre,
você muitas vezes está fazendo um excelente trabalho porque a decisão é local. E aí resolve-se fazer um deal, né? Um bid, que eles chamam, uma concorrência global, ou, às vezes, mesmo local, mas é o cara de fora que decide. Então, aí você não é nem convidado, porque ele não sabe quem é o Stephanie. Não faço a mínima ideia quem seja esse cara, né? Então, é o que aconteceu com as empresas de marketing, é um pouco o que acontece com a nossa área de tecnologia. Então, a parte do filé, você acaba nem competindo, tá? Ou não competiram por pelo menos uma parte, os maiores contratos. Então, é um mecanismo de defesa também, por incrível que pareça, porque quando você vai para fora, se o cara te conhece, a chance de você bidar aqui, teve empresas hoje, por exemplo, a Nike. A Nike é um cliente global nosso. A Kraft Heinz é outra. Eles são clientes no Brasil porque eu ganhei um contrato nos Estados Unidos, não porque ele é meu cliente no Brasil. Entendeu? Aí inverteu a história. Eu vim para o Brasil porque eu entrei no Brasil exatamente pelo que eu ganhei o contrato global. A GSK, mesma coisa. Então, tem vários clientes globais que a gente acabou de fechar um novo contrato agora gigante com a empresa química, a mesma coisa. Então, esse é o mecanismo de defesa. E o último fator que eu acho importante, que não é desprezível, o Brasil tem um mercado muito bom, concordo, né? Você comentou e eu concordo. Mas não dá para comparar com o mundo, né? O Brasil é no máximo 2% do PIB mundial, então ainda tem os outros 98%. Então vale a pena. E aí, quando você vai para os Estados Unidos, é É o brincadeira. mundo. Não, é outro nível, Lá é o mundo, é. é outro patamar. Então, agora, o nível de dificuldades também é bem maior, né? Mas foram essas razões, né? Agora, o que exige é que você tenha um investimento muito grande, muito longo, de financeiro e pessoal para dar certo. Bem mais do que no Brasil. Porque é um país diferente, é cultura diferente. O Brasil não tem não é que nem, por exemplo, você fala alemão com manufatura. Você fala, pô, esse cara é bom, né? Esse cara é bom. Marketing inglês, o cara é bom. Design italiano, o cara é bom. Tecnologia do Brasil. É quase falar que o cara é da tecnologia do Equador, né? Então, Eu não sei. ajuda muito, né? Então, eu brinco que o gringo tem que provar que é ruim. Nós temos que provar que somos bons, né? Então, o start, Pior que isso não é o brincadeira, ponto isso é de sério. partida é bem diferente, Eu sei bem o que é isso, né? entendeu? Então, é um pouco disso. Mas, assim, então foi um caminho muito longo, muito difícil, mas que eu gosto. Você fez basicamente o que você gosta. É, Porque o pessoal pode perguntar uma pergunta aqui que ocorre para o pessoal. Bom, o Marco já está rico, já está lá com o burro dele na sombra. O que faz ele acordar todo dia para trabalhar? O que faz você acordar todo dia para trabalhar, Marco? então, vou te responder. O burrinho já Hoje, está na sombra faz tempo. eu acho que é o que eu comentei aqui, que é o tesão de construir, de continuar fazendo, né? Não é mais o dinheiro. E hoje os jovens, né, dentro do movimento de transformação digital, eles dão um nome bacana, que eu gosto do nome, propósito. É bacana isso, por exemplo, se você analisar meus filhos, né? Qual o tesão do cara trabalhar, entendeu? Concorda? Que ele já tem uma herança, já tem alguma coisa. Primeiro que dinheiro não é eterno hoje nesse mundo, né? Muito mais isso aqui do que o capital financeiro já foi muito mais, não é desprezível, né? Não vamos ser também hipócritas, mas ele não tem o mesmo peso que tinha antes, e o capital esse aqui intelectual, né? Tem muito peso. Ele tem um peso enorme. E esse capital intelectual, você consegue por condições, né? O cara tem o mínimo condições para comer, para estudar, né? O cara, né? Às vezes o ambiente realmente é muito hostil, mas precisa de necessidade, precisa ter alguma gana, precisa ter algum objetivo, né? Senão não faz. Então, hoje em dia, né, você trabalhar assim, trabalhar com meus filhos e muitos dos jovens, o propósito ele preenche essa lacuna, que é bacana, né? E normalmente é um objetivo um pouco mais nobre, não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte do Claro. processo, obviamente tem que ser sustentável financeiramente, mas não é só isso, né? Então, É você verdade. trabalha para construir e conquistar. Agora, tem um ponto importante
que tem a ver, que você falou agora de gostar e tudo mais, e tem a ver com o tema aqui nosso, na nossa série aqui, né? Que você aprende. Que tem uma coisa interessante, até, e vem na questão da tecnologia, porque tecnologia, a gente fala que todo mundo nos escolhia, a gente não escolhia nada, né? E a gente sempre teve, minha mãe não era diferente, sempre comentava que a gente deve fazer aquilo que gosta. E eu sempre gostei, por exemplo, de história, né? E aí minha mãe me estimulava, minha mãe era meio doida, me estimulava a fazer história. Eu falei, porra, eu não vou morrer de fome. Coisas de histórias impressionantes, mas, pô, como é que o cara lembra dessa coisa? Então, aí eu gostava, caramba, mas, pô, não vou morrer de fome, né? E aí, hoje, eu gosto, já faz muitos anos que eu aprendi, eu uso essa frase que eu gosto, alguém já me falou, não lembro quem, que é assim, eu não gosto do que eu aprendi a gostar do que eu faço, entendeu? Eu não escolhi o que eu gosto, né? Mas eu aprendi a gostar do que eu faço. Então, computação, né? Tecnologia, na época a gente chamava de computação, não era um negócio que eu gostava. Mas você sabe disso, você estudou comigo, você já conhece a nossa história. Sim. Não era, nós não morrimos nenhum de amores, né? Você é uma testemunha clara. E E aí, no também acabei indo para a tecnologia, para você ver, né? Os dois. Então, e na verdade, no final, era o que eu tinha, é o que temos. Sim, E se eu falar que eu agora não tenho muito uma função, eu não tenho função técnica, né? Mas claro. eu programei em Assembler, que é uma linguagem bem baixo nível, bem Base, difícil, e eu não achava ruim, eu gostei, entendeu? Então é gostar do que faz. Então acho que isso ajuda também você levar melhor a vida também, né? Então acho que é um pouco disso porque para a gente não ser seletivo demais também, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque acho que é quase impossível fazer coisas que você só faz o que gosta. Isso não existe. Mesmo no meu caso, muitas vezes eu falo, puta, tô com saco cheio, minha mulher fala, por que você não vende, não sei o que lá. Mas, no fundo, aquela parte eu detesto, mas tem partes que é, né, por exemplo, a burocracia brasileira, é, fiscalização, é um horror, né? Que isso é um dos piores países do mundo para trabalhar. Mas tem um lado gostoso de você construir, fazer coisas bacanas, então sim, se trabalhar atenta com grupo a de gente minimizar. inteligente é muito legal, muito legal. Concordo. Muito E legal. esse mundo digital, traz mais prazer. É interessante isso, porque nós de tecnologia, nós éramos muito lembrados quando dava problema. Né? Sim, Dava M, aí o cara lembrava, pô, parou o sistema, não sei. Aí o cara. Mas quando está funcionando tudo, ninguém lembra de você. Né? Então você não tinha muito glamour, você assim, implantava um sistema de contas a pagar, a receber, mas ninguém, né? Agora é um pouco diferente, né? Claro, a hora que cai, dá problema, ser acionado do mesmo jeito, mas pelo menos você faz coisas bacanas. Então, você sim, faz trabalhos digitais, você faz legais, alguns exatamente. projetos digitais que agregam valor no negócio. Você não fica só no back-office. Né? Então, É, isso eu acho muito bacana nessa novo ciclo, né, que é a transformação digital. é verdade. Essa história é um negócio de você aprende. Eu sempre acho, eu dei aula há muitos anos, dei aula na faculdade, inclusive a Bruna, que está aí com a gente aí de produtora, foi minha aluna de doutorado, né? Você aprende a gostar, porque tudo que você se dedica e estuda, tudo que eu acho que qualquer coisa que envolve o cérebro, que você trabalha bastante, você aprende a gostar, porque você aprende a pensar dentro daquele universo, você começa a enxergar a beleza das coisas. E aí você, se você aprende direito, você se diverte com as coisas, você começa a ligar fatos, fazer Eu funcionar. concordo, tem Prazer. aquele muito do mindset digital que hoje o pessoal fala, né? Vem muito do mindset empreendedor e tem muito daquele, tem um livro de um americano, eu esqueci o nome, vem a ideia do growth mindset contra o fixed mindset, que é exatamente isso. Você estabelece uma barra maior, você estabelece até onde você quer ir, né? Você cria um processo de eterno aprendizado, né? Inclusive com a própria experiência, a experiência dos outros. Então, isso é muito bacana, né? Por exemplo, né? A Stefanini já passou por 5 ondas de tecnologia, desde o terminal do fósforo verde, né? Da IBM, né? Não estou falando do nosso cartão perfurado, que é É realmente anterior a isso. dinossauro total, mas dessa época do terminal.
até agora a transformação digital. É a quinta, a gente passou por isso, tem o que a gente chamava de cliente-servidor, que foi toda essa parte de microcomputadores, toda essa parte mais friendly, teve a internet, teve a parte de RPs e agora transformação digital, né? E a cada rodada você é obrigado a se reciclar, porque é quase tudo de novo, né? Diferente um pouco, talvez, de geologia ou de outras áreas que você você sedimenta boa parte do seu conhecimento e você se recicla mais pouco, a minha área é uma área que você tem que se reciclar demais, né? Então, e agora para a transformação digital, tipo, não é uma coisa de jovem e tudo mais, né? Então, mas é bacana, porque você não sou um digital nativo, né? O cara nativo, e toda vez que vem essas tecnologias novas, a pessoa já sai nessa tecnologia nova, é mais fácil, né? Você Ele tem que nasce. aprender o novo. E a lógica, a forma de construir as coisas é diferente, não é só a linguagem em si de computação. Mas é legal, é isso. E a vida também tem o seguinte, né? É aquela história também, todo mundo que nem fala de competitividade, você compete porque você é obrigado, né? Se deixar, você se acomoda. Claro. Ninguém é bobo, né? Todo mundo gosta de curtir a vida numa boa e não ter muito dor de cabeça. Claro, claro, concordo. Isso aí não tem. Todo dia você tem que se refazer, é verdade. Aliás, você está falando, mas em geologia também, porque a tecnologia impacta bastante. Aliás, a gente montou um negócio, eu cheguei a conversar com você rapidamente, mas é bom você falar. A gente montou um curso pelo CREA de empreendedorismo, mas é empreendedorismo ligado à indústria 4.0, para trazer o pessoal, porque o cara sai da faculdade, quem não trabalha diretamente com tecnologia, ele sai meio fora do Totalmente fora. da novidade. E aí, puto, o cara demora um tempão para se integrar no mercado, porque ele mal sabe das tecnologias novas, ele não sabe. Não é que ele precisa saber programar, fazer o dedo, mas ele precisa saber como usar, como é que aquilo vai impactar a área dele. Então, como é que você fez isso? A gente está tentando fazer alguns cursos, e aí você talvez possa até se interessar mais para frente para ajudar. A gente colocou a IBM, por causa o Ulisses, para fazer alguns cursos lá. Vocês também têm treinamento, porque quem vem em tecnologia tem que treinar o usuário, porque o usuário muitas vezes tem que aprender o que ele vai comprar, não é verdade? Você com carreira de professor, sabe bem como é que isso funciona. O cara, às vezes, ele nem sabe que ele pode precisar daquilo, ainda mais com tecnologia nova, não é? Como é que você vê isso aqui no Brasil para a gente tentar dar uma andada? Você consegue ter alguma ideia? A área de treinamento como business, nós saímos há muitos anos atrás. Não foi no Collor, mas foi alguns anos depois. Eu acho, assim, tentando te ajudar na resposta, eu acho que agora as formas que você tem de e-learning, né, Sim, inteligência artificial, você mesclar com alguns cursos presenciais, porque sempre o face-to-face é legal, importante é. eu acho bacana, entendeu? Eu acho que você, assim, consegue acomodar o horário das pessoas, né? E quando você faz um vídeo, um e-learning, a pessoa pode estudar a hora que ela pode, né? A hora que ela tem, né? Acho que isso é uma coisa bacana. Hoje a gente está vendo quanto custa não precisar se deslocar, né? Nossa, O trabalho, né? Você tem principalmente a pessoa que é a grande maioria da população brasileira que anda de ônibus ou transporte coletivo, que é ou mesmo de carro, que mora longe, vai, qualquer um aqui, esse é o inferno, né? Então, principalmente cidades grandes, então você tem um tempo perdido todo dia, né? Então, você combinar um e-learning, algumas coisas de inteligência artificial com um aprendizado presencial, eu acho bacana. E eu concordo com você que as pessoas essa questão na nossa educação hoje ela está muito defasada em relação ao mercado de trabalho. E agora com o digital parece que o gap aumentou. muito grande, é Outro dia verdade. eu fiz uma reunião por vídeo, tudo, com uma das maiores, mais famosas universidade brasileira, com a liderança, mas eu fiquei assustado com o nível de distância da realidade digital, entendeu? É um negócio. E olha que eu não sou um cara digital nativo, né? Então a tendência é piorar, né? Porque a cabeça que eu vejo, outro dia também o meu filho também fez
uma live com também outra instituição muito boa aí, mas o professor, assim, acadêmico, fora da realidade, sabe? Assim, então essa necessidade, eu acho que vai ser ainda maior. Mas eu acho que o segredo é como é que você monta esses modelos mais e-learnings, entendeu? Para você acomodar tanto de custo como benefício, né? Então, e hoje, por exemplo, a gente tem uma iniciativa, não sei se você ouviu falar aquela escola Sampo de Negócios, Sim. ele montou uma inteligência artificial que a gente montou um cérebro que para tirar dúvidas, não para dar aula, mas para tirar dúvidas, entendeu? Então o cara entra e fala, eu tenho essa dúvida, aí a máquina vai lá e responde, né? Só que é importante ter escala nessas coisas, porque Claro, é assim que a máquina o aprende mais. custo de desenvolvimento às vezes é muito alto, né? Por isso que sempre quando você vai automatizar alguma coisa, depende da tua escala, senão você não paga a conta. Então talvez nesse caso já não vale a pena, por causa que não tem muita escala, né? Com tecnologia, a gente tem, hoje em dia, tem muita facilidade e, na verdade, tem vários caminhos para você fazer, por exemplo, uma startup. Então, dá para fazer startup de um monte de coisa. A gente tem um mercado de startup no Brasil que algumas startups vão muito bem, mas a gente tem um potencial muito maior do que a gente está fazendo. Como é que você enxerga isso? Você trabalha com startup? Como é que você faz? Como é que funciona? Depende do startup, o conceito, vamos dizer assim, bem nu e cru, seria o cara que está começando. Então, é aquele cara que tem um PPT, ele não tem o business. Esses caras, a gente fez a opção de não trabalhar, porque é muito difícil você avaliar a ideia do cara, se realmente é viável ou não. E mais do que isso, no fundo, ideias, não vou falar que todo mundo tem, mas uma certa parcela da população tem. Tem. Agora, a parcela da população que tem a ideia e executa a ideia, aí Aí é bem pequena. é, Então, o que que a gente faz, que é boa parte que a gente foi fazendo nos últimos 5 anos, 6, 7 anos, a gente vem adquirindo muita empresa pequena, que são startups. Mas agora a gente está mais com uma visão mais clara, mas mesmo assim, mesmo no início, eram startups que elas tinham que já ter clientes, elas já tinham um produto, elas já tinham alguma coisa, entendi. já tinha construído alguma coisa. Não precisa ser uma empresa grande, mas ele tem que ter alguma coisa. Porque ele já provou, pelo menos, parte da tese. Não sei nem se vai dar certo, se vai escalar, mas pelo menos aquele negócio funciona, ele conseguiu vender para alguém ou entrega para alguém, porque às vezes é serviço, também não é produto. Então, esse é o meu critério, né? Esse sempre foi o meu critério desde o início. Já quando eu comecei, 7, 8 anos atrás, acho que a primeira foi há 10 anos atrás, já tinha alguma coisa, tinha cliente, que é a melhor forma de você comprovar que o troço funciona. É de se Aí o avaliar. cara faz uma demo maravilhosa, mas e daí? Né? Então, precisa ver se alguém compra, que é interesse, né? Ou seja, é uma coisa que é interessante, porque às vezes é um negócio maravilhoso, mas não é interessante, Não não é vem. útil, né, para as empresas. Então, esse é o meu pré-requisito que eu sempre, até hoje, eu carrego. O segundo, que agora a gente vai ficando mais, vamos dizer assim, vai aprimorando o modelo, eu vou definindo algumas áreas que têm uma maior afinidade comigo. Porque se ele tem muita afinidade comigo, na hora que eu vou fazer para uma oferta de varejo ou de uma solução financeira digital, são áreas que me interessam. Então, eu vou lembrar dele na hora de falar com o cara, com o cliente. Entendi. Mas, se é uma coisa muito fora, games, por exemplo, eu acho bacana, super bom, mas não tem nada a ver com o meu negócio. Então, se eu comprar um cara pequeno, eu vou esquecer dele, ele vai ficar lá isolado, então para ele vai ser muito ruim, para mim também foi uma compra desnecessária. Então, são duas coisas básicas. Ele tem que estar funcionando, tem que provar que funciona, né, que ele consegue construir e funcionar. E o segundo, que tem afinidade, olha que a gente tem bastante ofertas, porque também o mundo de startup ele é muito amplo, como você disse. Muito, É muito. muito amplo e aparecem coisas muito legais. Mas não dá para você fazer tudo, né? Não, Então, olha que eu já. Tem cara que foca é uma coisa só, a gente já é bem aberto, mas também não dá, o infinito não dá. Então, é um pouco nessa linha. Então, a resposta é sim, a gente trabalha, a resposta é sim, o mercado brasileiro de startup cresceu muito, tem ainda um espaço muito grande para crescer. Claramente, o Brasil já é,
vamos dizer assim, o país de maior presença em startups da América Latina de longe, apesar que a América Latina nunca é uma ótima referência, Exatamente. mas é o que temos, né? Agora, como tudo na vida vai amadurecendo, né? Então, mesmo nessa crise, eu acho que é uma oportunidade para muitas startups e empresas digitais amadurecerem. Se, por um lado, muitas empresas que a gente chama de incumbentes, empresas tradicionais, se mexerem e perder a resistência e acelerar o processo de digitalização e de novos modelos de negócio, por outro lado, também está ensinando muitas empresas digitais a, por exemplo, ter uma melhor gestão de custo, mais amor ao dinheiro, né? Então, o cara não vai ficar a vida inteira torrando dinheiro. Pode ser que ele vai queimar dinheiro por várias etapas de uma maneira mais consciente para atingir um certo market share. Então, eu diria que em crises, né, você tem oportunidades para amadurecer todo mundo, né, seja do que lado for. Claro, o preço é alto, mas você amadurece a É força, isso né? aí, você falou bem. O preço é bem alto mesmo, às vezes muito alto. Às vezes muito alto. Aliás, falar nisso, como é que vocês estão sobrevivendo na crise? Bom, você A tem gente diferença está indo bem, vários a gente países. está indo bem por diversos aspectos. Primeiro, assim, né? Uma das ideias que eu sou um cara, procuro balancear, não pôr todos os ovos na mesma cesta, em termos de serviço e tudo. E uma das linhas de você trabalhar em vários países é essa, mas com essa crise não adiantou nada, né? Porque todo mundo foi afetado, né? É, Então, esse ponto não deu. Mas a gente nos pegou num momento que a gente vinha trabalhando muito forte gestão ano passado, então estava melhorando a gestão da empresa. A gente entrou o primeiro trimestre bem. Então, quando a crise vem, você já está bem, obviamente isso. Você não gostaria de ter a crise, mas já que tem, que você esteja bem, né? Se você já claro. está mal, aí a situação complica. Então, nos pegou bem. Tem uma questão que eu falei, que é os serviços recorrentes, então isso me ajuda. Então, eu tenho algumas empresas, inclusive digitais, que não são receitas recorrentes, essas sofrem mais. Então, a Stephanie tem bastante recorrência. E a gente tem também uma relação de longo prazo, né? Desculpa, prazo com os clientes, né? Então, isso também tem uma relação de confiança, né? Claro. O pessoal trabalhou bem, vem trabalhando muito bem, a gente melhorou a produtividade, tudo dentro de casa. E, por último, aí eu acho que é uma coisa do meu setor, é a primeira vez que eu vejo que as empresas batem menos em tecnologia, porque por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, até por trabalhar à distância, tudo mais, acabou valorizando um pouco a área de tecnologia Claro, das muito. empresas, que em geral elas são desvalorizadas. A maioria das empresas reclamam muito da área deles, todos, tá? E a gente vai junto com o provedor. Então, houve vamos dizer assim, melhorou o nosso NPS, né? Melhorou a nossa. E o segundo é a importância do digital, né? Que através de tecnologia ele tem que executar. Então, para nós, os grandes projetos digitais, as empresas pararam. Quem tava tocando não parou. Quem estava para começar segurou. Mas Segurou. agora eu vejo em julho já começa a liberar, porque o cara não vai ficar 2 anos parado, senão quando ele voltar, aí ele fica parado a vida inteira mesmo. Volta mais, é. É verdade. Então, é um pouco nessa linha. Então, a gente performa bem, a gente deve ter o nosso melhor ano dos últimos 4. Então, Tá vai ter um aqui. crescimento bom. Agora, tem uma característica minha, que eu sempre trabalhei muito em crise, né? Porque a gente viveu em crise. Então, tem esse perfil que a gente não tem medo, tem uma comunicação intensa. Nos primeiros meses, você trabalha que nem um cavalo para você conseguir virar. Então, é com muito sangue. Como você disse, o preço é alto, né? Não é uma coisa assim, né? Mas o resultado, porque muitas vezes você tem muito sangue, o preço é alto e não vê o resultado, né? E Exatamente, o você sangue vai embora, você não vê resultado nenhum. É, a vantagem de ter várias frentes é isso, pelo menos você, na média, anda bem. É é bom. isso aí. A gente acabou também sobrevivendo bem à crise. A gente achou, no começo dá aquele pânico, né? Você trabalha, é o que você falou, trabalha feito um cavalo. Você quer fechar todas Dá, as frentes, dá uma dor no estômago. Não, você nem fala. imagina, a gente foi à China, a China, a gente tem funcionário na China. Mas assim, como foram para home office e tal, mas no fundo já teve outras pandemias.
ninguém imaginou, eu não imaginei que chegasse nesse nível, mas nunca, né? A Aí ninguém, né? começa a Europa, aí o negócio começa a engrossar, aí vem. Aí, de repente, a gente percebe que vai ter que todo mundo. Imagina você pôr 25 mil negros dentro de casa e falar: meu, e agora? Tem, né, fazer gestão dessa turma, produtividade, porque, assim, depende. Assim, se você tem uma indústria de consumo, se o cara no escritório não trabalhar direito, não vai morrer. Porque a produção lá está saindo, o chocolate, o É, pão, seja o que você estiver produzindo lá. Agora, no meu caso, a produção, o pão é o cara dentro de casa. Então, se o cara não entregar, eu estou ferrado. O cara não deixa emitir nota no final do mês e eu tenho que não, pagar o não paga a salário. conta, E não a fecha. margem é assim, né? A margem é aquele É, tique. Mas o negócio, assim, a gente já tinha algumas experiências bacanas, mesmo na Europa, tinha já uma certa experiência, tem uma parte de gestão, quem trabalha muito à distância, vende muito serviço. A gente, por exemplo, tem os 1.500 funcionários das Filipinas só trabalham para os Estados Unidos. Então, eles já tinham uma certa experiência, mas não home office, né? E é, aí, teve países que você teve que ir da noite para o dia. Assim. O Brasil ainda foi meio gradativo, ainda deu para mais ou menos controlar. A Europa foi o mais pausado, assim, os Estados Unidos também. Agora, o Peru, ó, da noite para o dia, fechou. Agora você não vem mais. Filipinas também. Aí tinha cara que eu não conseguia voltar para casa. É uns negócios muito loucos, entendeu? Mas aí você tem o que eu chamo de heróis anônimos, assim, tem uns caras que eles, na hora da dificuldade, eles... E não é herói que é o presidente da empresa, não, é o cara lá, o cara que o suporte técnico carrega o micro, aluga uma van, sai distribuindo equipamento nas casas do cara, né? E a gente tem serviço de tudo quanto é jeito, tem cara que ganha bem, tem um salário legal, que é um cara bem preparado, tem uma casa boa, mas tem gente que é salário mínimo, entendeu? Tem de tudo lá dentro, né? Como é que você vai dar condição? O cara tem internet. É muito louco, entendeu? Nas Filipinas, por exemplo, teve gente que fecharam entre a capital e a cidade satélites, para o cara depois ele não ia conseguir voltar. E a gente tem um modelo que pode dormir no escritório porque tem muita enchente, furacão, né? Tem cara que ficou uma semana lá no escritório, não voltou. Aí tinha gente do lado que morava perto, ia lá fazer a comida assim e levava para os caras. Não, tem umas coisas assim lindas. Assim. E o isso é legal, serviço né? ficou melhor, é. E o serviço ficou melhor ainda. Então, foi uma experiência bacana. Que legal. Mas, de novo, é um sangue, né? Voltando ao que a gente tinha falado. É um sangue, é um estresse. Né? Depois você passa, é bacana. É, a história, desgraça olhando para trás é sempre legal, né? Sempre dá piada, dá história boa. No momento você só sofre. Eu estava com um cliente grande aí, e era um VP, ele fez um passeio de moto no Tibete. Aí ele Pô, contando uma experiência que deu um rolo do visto, e o cara lá da China cismou que o visto era falsificado. O cara ficou 5 horas preso, ele e uma turma, né? putz. Então ele contando a história das discussões, aquela, mas depois fica legal pra caramba, né? Mas na hora, ficar cinco Na horas hora, rapaz, é preso no exatamente. Tibete. Pelo amor, ali, ainda mais os países em briga, né? Imagina. É isso mesmo. Mas é o tempero, né? É que nem a gente fala da crise. Eu mandei uma frase para todo mundo, eu mando sempre uma frase segunda-feira, que o estresse faz parte, né? Se você Opa, não tem estresse, não tem graça na vida, né? você não faz nada, você fica na cama lá, ué. É bem isso, é bem Perde a isso. graça. Bom, ô Marco, a conversa tá boa, o papo tá indo longe, né? Estou gostando Vamos, muito, mas a gente precisa encurtar. vamos encerrar, senão vai ficar Pô, muito foi longo. muito legal conversar com você, tem assunto pra caramba, dá para falar um tempão, né? Isso que a gente nem escarafunchou o passado nosso, né? Que tem um monte de história engraçada que daria para se divertir muito ainda, né? Mas vamos lá, você fala alguma coisa só para a gente fazer um encerramento de como você vê Tá. o futuro de tecnologia, o que você acha que a gente pode ter, se você tem algum exercício de futurologia, ou pelo menos não futurologia que seja só para você, mas como você está vendo algumas coisas de tecnologia avançadas, o que as pessoas podem esperar só para a gente fazer um encerramento do nosso Eu bom acho que é papo. legal. Eu acho que a mensagem que eu queria passar dentro da transformação digital
não é a tecnologia que é o grande diferencial inicial, é o modelo de negócio. Então, a gente, aí, não importa a idade, né? Nós estamos falando, nós não somos criança mais, estamos mais perto, ali encostando na zona de... Aliás, né? Aliás, esse ano é. Esse ano eu vou lá, no final do ano eu faço 60. E eu faço também, eu faço agora, faço domingo. Então, Estamos chegando. mas não importa a idade e tudo, é o mindset, né? Que lembra que a gente falou do growth mindset, Claro. de aprender, de se reinventar, né? De não acomodar. Então, modelo de negócio diferente. Você está muito... hoje o modelo de negócio é muito focado realmente no cliente, não é papo. Você entender o que ele precisa, né? Não é você empurrar um produto. Então, eu acho que... E aí, é claro, vem a tecnologia, ela viabiliza modelos que antes não eram possíveis, certo? Sim, sem dúvida. Então, o principal que eu recomendo nessa hora agora, se você já tem um negócio, seria, na verdade, você avaliar como é que você se reinventa. A mensagem seria: não se acomode, que vai dançar. Sim. Então, não importa o quanto de sucesso você tenha, né? A não ser que você queira se aposentar e descansar, mas aí é outra história. Mas se você quer tocar a tua vida, é a hora de você se reinventar, né? Desde sala de aula de diversas formas, vídeos e tudo mais, na prática, não ter medo de se reinventar, né? Qual que é uma grande vantagem dos chineses? Tudo bem que é um sistema totalitário, é mais fácil o país guiar, mas tem uma coisa que o chinês tem, ele é ousado. O empresário chinês, ele não tem medo, né? E a sociedade ocidental, ela foi ficando muito medrosa, né? Os executivos, a liderança, sempre se preservar. Eu não estou falando para destruir antes de construir, mas eu falo para construir em paralelo quando você vai sentindo que o seu negócio vai ser destruído, e a grande maioria vai ser destruído. Não é um... né? É verdade. E outra coisa, não é daqui 5 ou 10 anos, nós estamos falando de 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Com exceção de setores muito regulados, como bancos, seguros, saúde, esses setores, de certa maneira, a regulação protege mais, mas vai chegar lá mesmo. Vai. Agora, os demais, é muito importante. E agora é a hora, né? Você não pode perder a chance, né? O Jorge Claro. Gerdau sempre me falava: você não pode perder a oportunidade de uma crise para trabalhar melhor. Então, nessa questão, você não pode perder essa oportunidade para você se reinventar. E o segundo é a capacidade de execução. Esse é um ponto importante, porque tecnologia é um ambiente árido, é difícil, né? Então, o cara tem que ter uma atenção, uma energia nos detalhes, na execução. Eu diria que ainda é pior que obra civil, né? Porque sempre obra civil sempre dá um problema, o cara não pôs direito e volta. Tecnologia é um negócio encardido, vamos dizer assim, é crica, né? Então, acho que esses dois pontos, né? Para, se reinventa, né? Sem se diminuir e sem se acomodar. E o outro lado é executar. E o terceiro é combinar forças, eu acho legal, porque ninguém hoje tem todo, vamos dizer assim, você não tem o skill de tudo, uma pessoa e nem uma empresa. Então, você combina forças. Então, muitas vezes, você pode combinar, você é uma empresa de varejo e pode combinar com a empresa de tecnologia para lançar uma nova oferta. O mesmo perfil hoje de os squads, né, de trabalhar integrado, né? Então, essa combinação de saber trabalhar em equipe colaborativa, acho que esse seria o terceiro ponto. Então, mindset, né, rever o mindset, capacidade de execução e trabalhar em equipe, e trabalhar em colaboração para se compor com forças de outros, né? Acho que é isso. Muito bom papo, Marcão. Obrigado, meu amigo. Obrigado aí, boa noite. Tchau, Falou, Marcão. tchau, Um tchau, boa abraço. noite. Obrigado aí. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.